3 bilhões e 800 milhões de anos antes. Abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. Somos muito egocêntricos. Nós achamos que nós animais dirigimos o mundo, mas na verdade somos intrusos muito tardios. Havia um império de bactérias muito antes dos animais. Os animais vêm junto e nós gostamos de pensar que eliminamos as bactérias. Bem, nós estaríamos mortos se eliminássemos esse império. Eu tenho dentro de mim um zoológico inteiro de bactérias. Na verdade, cada um de nós tem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que há pessoas no planeta. Por bilhões de anos, micróbios como estes terão a Terra para eles. Como o nosso jovem universo, a primeira vida é pequena, simples e cheia de possibilidades. O segredo de como ela explode em todas as formas incríveis que vemos hoje, incluindo nós, remonta ao início dos tempos. Como vimos, toda a energia que vem a existir foi criada no Big Bang. Todas as criaturas precisam pegar a parte delas desta energia para sobreviver. Quanto mais a recolhemos, quanto mais a usamos de forma eficaz, mais complexos podemos nos tornar. E quase toda a nossa cota de energia do Big Bang nos é transmitida pelo Sol. 2 bilhões e meio de anos antes, umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do Sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo: oxigênio. Logo, o oxigênio vai recriar o nosso mundo. Mas primeiro, ele tem outro trabalho importante a fazer. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro. E todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro. Eu sou uma pequena bactéria. Eu já produzi esta molécula de oxigênio. E aqui está um grande pedaço de ferro e pronto, eu o enferrujo. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Foram esses depósitos de ferro que, mais tarde, deram vida à Revolução Industrial. Desta forma, a Ponte do Brooklyn e outros marcos iniciais da nossa era industrial formam um elo direto com algumas das primeiras formas de vida da Terra. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar. Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. E desde então temos um planeta muito diferente de todos os planetas do Sistema Solar. Agora, a vida dá um salto gigante. Pela primeira vez, algumas bactérias aprendem a viver no oxigênio. Cada respiração humana é um ritual de 2 bilhões e meio de anos. A vida tende a ficar com o que funciona mesmo ao longo de bilhões de anos. Oxigênio é um divisor. Ao domar o seu poder, a vida encontrou uma maneira melhor de revigorar-se, 20 vezes mais eficiente do que qualquer coisa usada na Terra antes. O que a vida faz com toda essa energia nova será a história que leva a nós.
Ao longo dos próximos 2 bilhões de anos, a vida se torna mais complexa. Os céus tornam-se azuis. E os oceanos que os refletem também. Continentes grandes e sólidos aparecem. A Terra está começando a se parecer mais com o lugar que hoje chamamos de lar. 550 milhões de anos antes, enquanto o planeta celebrava o seu aniversário de 4 bilhões. Os níveis de oxigênio na atmosfera aumentam de quase nada para até 13%. Respire fundo, porque a vida na Terra está prestes a enlouquecer. Esta é a explosão cambriana, a versão da biologia do Big Bang. Logo após haver oxigênio em abundância, você tem tamanho e complexidade. E o oxigênio permite que você crie isso. É neste espaço de tirar o fôlego de cerca de 30 milhões de anos antes que a maioria dos principais grupos de animais evoluiu. Nos primeiros 4 bilhões de anos de história da Terra, as plantas e os animais estavam presos ao mar. Mas isso tudo começa a mudar. Com o oxigênio vem uma camada de ozônio protegendo-nos da radiação perigosa. As plantas fazem o primeiro movimento. Entre os primeiros a irem para a praia estão os anfíbios, dos quais nós nos incluímos como descendentes. A coisa mais surpreendente sobre a evolução animal, para mim, pessoalmente, é esse momento em que o primeiro anfíbio sai do oceano primitivo até a Terra e dá a sua primeira puxada de ar. É como seu tataravô saindo do oceano e vendo esse mundo fantástico. É tipo, aí, eu posso viver aqui. Olha essas árvores, os insetos, tá cheio de comida. Eu consigo. No final, os seres humanos conquistariam cada tipo de terreno possível. Mas antes de podermos fazer isso, os nossos ancestrais devem antes cortar seu elo final com a água. Temporada de acasalamento. Como as rãs modernas, eles têm os ovos gelatinosos que secariam em terra. Mas alguns anfíbios, no final, resolvem o problema. Eles criam uma nova forma de ovo com uma casca que mantém a umidade dentro. Isso nos permite carregar o oceano conosco para a Terra e sinaliza a evolução de anfíbios para répteis. Você poderia estar a 300, 400, a 1000 quilômetros da água e ainda ter água dentro do ovo para o nascimento. Essa é a chave. Isso corta aquele elo final com o oceano. Dessa forma, poderíamos colonizar o resto do planeta. $300 milhões de anos antes. A vida floresce em enormes pântanos tropicais, onde o planeta Terra está cozinhando uma surpresa. Conforme as plantas morrem aqui, elas são enterradas, compactadas e cozidas. A energia criada no Big Bang é irradiada pelo Sol para as plantas na Terra. Agora está presa no subsolo. Como o carvão, é um presente que será aberto pelos humanos milhões de anos no futuro. 250 milhões de anos antes, um apocalipse se desenrola. O maior pico de atividade vulcânica desde os primórdios do planeta. A atmosfera é sufocada com dióxido de carbono e a diversidade de vida animal gerada na explosão cambriana é interrompida e morta. Mais de 70% de todas as espécies na Terra entram em extinção na pior morte em massa da história.
A extinção do Permiano. A extinção é um personagem recorrente na história do planeta Terra. 5 vezes nos últimos 500 milhões de anos, algum cataclismo dizimou as espécies dominantes. É uma remodelação do sistema que permite que novas criaturas ocupem o lugar. Novas criaturas como os dinossauros. Os dinossauros reinarão pelos próximos 160 milhões de anos. Durante esse tempo, as florestas de madeira de lei aparecem pela primeira vez. E depois de mais de 4 bilhões de anos, a gravidade da Lua finalmente faz a Terra ter um dia de 24 horas. No início da era dos dinossauros, os continentes são agrupados em uma única massa de terra chamada Pangeia. Mas agora, ela começa a se separar. A África se separa da América do Sul. O vasto Oceano Atlântico se abre, criando o que se tornará uma das barreiras que definem a história humana. O abismo entre o velho e o novo mundo. As estrelas indiscutíveis da era dos dinossauros são animais como o Triceratopus e o Tiranossauro Rex. Mas existem algumas criaturas importantes correndo nos seus pés. Se traçássemos nossa linhagem a uma longa distância, nos veríamos como pequenos ratos mamíferos, cercados por esses titãs de vida réptil. Durante esse tempo, os mamíferos viviam na periferia. Estávamos talvez roubando ovos de dinossauro, talvez apenas tentando existir. E os dinossauros nos impediam. O maior destaque da história dos dinossauros, que foi de 160 milhões de anos, é que nós perdemos. Os mamíferos perderam. Nós não podíamos ficar muito maiores do que um gatinho. Por 160 milhões de anos, todos os animais de tamanho médio, médio-grande, grande, gigante eram dinossauros. Esse tempo todo. Eles nos venceram completamente. Mas a casa está prestes a ser redecorada. $65 milhões de anos antes. Um objeto de 9 quilômetros de largura, provavelmente um asteroide, bate na Terra. Uma nuvem de poeira bloqueia o Sol. As temperaturas despencam. Toda criatura na Terra que pesa mais de 22 quilos se extingue. O reino dos dinossauros acabou. O maior presente que os dinossauros já nos deram foi morrer. Quando eles se extinguiram, deram aos mamíferos a chance de crescer. Não leva muito tempo depois do desaparecimento dos dinossauros para os primeiros primatas verdadeiros aparecerem. Como suas versões posteriores, inclusive nós, estes mamíferos evoluíram com os olhos na frente, permitindo ter percepção de profundidade e mãos flexíveis com 5 dedos. Eles têm 5 dedos, iguais a nós, o que significa que podemos pegar as coisas. Se pensar nos outros animais que não têm dedos organizados como os nossos, sua capacidade de segurar as coisas, de manipular objetos é muito mais limitada. 50 milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas estão evoluindo em um planeta que está esquentando. Está tão quente que tem selvas nos polos. Enquanto os continentes se separam, as Américas e a África quase totalmente tomam forma. Mas no norte da África, o Egito atual está submerso sob um antigo mar. No fundo desse mar vivem pequenas criaturas em conchas chamadas nummulites. Suas conchas feitas de cálcio e carbono se acumulam no fundo do mar ao longo de milhões de anos, formando o calcário. O calcário que será usado para se construir as grandes pirâmides. Se você olhar de perto as pirâmides hoje, você ainda pode ver evidências de que esses monumentos de 4.000 anos de idade são, na verdade, feitos de conchas de 50 milhões de anos.
O Istmo do Panamá emerge para ligar a América do Norte e do Sul, cortando a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, interrompendo as correntes oceânicas e levando o mundo ainda mais para uma idade do gelo. Com o planeta esfriando, os nossos ancestrais primatas ficam presos aos trópicos. Nossos ancestrais primatas viviam em segurança nas árvores, mas a sua região está prestes a ser invadida. Este recém-chegado terá um efeito mais profundo sobre a história humana que qualquer outro ser vivo na Terra. Parece quase impossível de acreditar, mas uma das coisas mais importantes que irá levar ao surgimento de nós é o surgimento da grama. Os campos de grama aparecem quase que simultaneamente em todo o mundo. Temos as savanas africanas, as estepes da Eurásia, as pradarias norte-americanas, temos as pradarias da Argentina, aparecendo simultaneamente por todo o mundo. Na África Oriental, as savanas invadem a floresta tradicional, habitat de nossos ancestrais símios. Com menos árvores e espaços maiores entre elas, os nossos antepassados têm de se adaptar. Os macacos percebem que tem cada vez mais macacos na mesma árvore e cada vez menos alimentos, aumentando os incentivos para os macacos irem de um ponto de alimentação a outro, separados por pastagens. Um modo de fazer isso é correr feito louco. Outro modo de fazer isso é ampliar as fontes de alimento nas pastagens, buscando os alimentos disponíveis ali. E então alguns macacos descem da árvore para este habitat novo em folha. É um território mais adequado para primatas que podem andar sobre duas pernas. Manter a cabeça acima da grama alta para olhar os predadores. Ficar sobre os dois pés é um avanço revolucionário, porque libera as nossas mãos. Mãos que precisaremos para moldar a história humana. Criado nos núcleos das estrelas bilhões de anos antes, o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Uma das peculiaridades de sua composição química é a habilidade de se juntar ao oxigênio para formar cristais que se combinam em rochas sólidas. Rochas que podem ser afiadas e moldadas sem quebrarem. Os hominídeos começaram a fazer isso há 2.600.000 anos, quebrar sílica criptocristalina para criar pontas afiadas. E as pessoas as usam literalmente há 2.600.000 anos. Só em ter uma pedra modificada com uma ponta afiada, de repente você já tem um martelo. Você tem uma ponta de corte. Uma simples pedra modificada significa que um ser humano pode, de repente, fazer 1000 coisas a mais do que fazíamos anteriormente. Essa pequena tecnologia extra permitiu que nossos ancestrais persistissem e, no final, se transformassem na gente. 200.000 anos antes, o homem moderno tomou forma totalmente. A caixa da laringe ou da voz que está no alto da garganta em nossos ancestrais desceu. Som mais complexos são agora possíveis. Nós começamos a falar. Pela primeira vez, a informação pode ser compartilhada entre indivíduos e pelas gerações. Seres humanos ganharam uma vantagem importante sobre qualquer outra criatura da Terra. Você pode dizer, meu avô disse que quando os elefantes não aparecem, saímos para caçar zebras. Sabe, a minha tia disse que a sua prima achou um poço de água do outro lado desse rio. E todos nos beneficiamos e podemos entender o que dizemos quando estamos descrevendo o que descobrimos sobre a paisagem. A linguagem altera os humanos de serem como computadores solitários para serem computadores em rede, onde se compartilham informações. Agora, você não depende de sua experiência pessoal.
Você pode pegar emprestado a experiência de outra pessoa com quem pode se comunicar. Isso é uma vantagem poderosa. Nenhuma outra criatura tem isso. Como espécie, os seres humanos tornaram-se exponencialmente mais inteligentes. O tabuleiro do jogo global foi montado e agora estamos prontos para jogar. 100.000 anos antes. O homem pode se locomover. Temos as mãos ágeis e ferramentas primitivas. Podemos nos comunicar e controlar o fogo. Estamos finalmente prontos para nos expandir de nosso lar africano. Em um caminho em formação há milhões de anos. As mudanças nos continentes ligaram a África à Eurásia na maior massa de terra contígua do planeta, a Afro-Eurásia. 90 milhões de quilômetros quadrados, mais de 2 vezes a área da superfície de nossa Lua inteira. Para os primeiros humanos, isto significa que mais da metade da terra no planeta pode ser alcançada a pé. A dispersão humana foi uma virada de jogo crucial. Nós somos um dos poucos primatas que vivem em mais de um continente ao mesmo tempo. Então, isto significa que nós estamos mais protegidos do que outros primatas aos tipos de coisas que causaram as extinções dos grandes mamíferos. É um seguro contra a extinção. A dispersão é o seguro contra a extinção. Mas justo quando o mundo começa a abrir-se ao homem, o planeta se volta contra nós. Uma idade do gelo começa. Agora, o planeta vai nos testar como nunca. Há 50.000 anos, as geleiras começam a avançar para baixo do Polo Norte. Ao mesmo tempo, os humanos continuam a sua conquista do mundo, chegando na China e na Austrália. Há cerca de 30.000 anos, o Homo sapiens chega à Europa pela primeira vez. Há cerca de 20.000 anos, com o gelo se aproximando do seu maior extremo, a marcha do homem atinge a tundra gelada do nordeste da Sibéria. Apesar das provações da Idade do Gelo, o homem resiste e desenvolve as últimas habilidades que precisaremos para sermos humanos de fato. As pistas se encontram nestes símbolos. Temos um passo intelectual para pensar além do que é aqui e agora, além do que é simplesmente necessário para sobreviver. Nós só podemos começar a dizer que temos um organismo que é humano, que é mesmo que nós, quando começamos a ver a evidência do pensamento simbólico. É quando começamos a ver uma foto de uma vaca, que todo mundo vai reconhecer como a imagem de uma vaca. Porque só quando começamos a ver todas essas coisas, podemos dizer que aquilo é humano. Pessoas ou criaturas que pensam como nós, que veem o mundo da mesma forma que nós. E a partir desse momento, a história humana foi marcada por ser diferente de qualquer outra espécie neste planeta. Agora, com uma quantidade enorme de água do planeta presa no gelo, os níveis do mar caem de 90 a 120 metros. A última grande barreira para a disseminação do homem desaparece. Nós chegamos ao Estreito de Bering da Sibéria à América do Norte. O fim da Idade do Gelo isolou grandes bolsões de humanidade em lados separados do mundo por mais de 15.000 anos. Agora, isso está prestes a mudar. A viagem de Cristóvão Colombo em 1492 é ensinada como um dos eventos mais significativos da história americana. Na verdade, é um dos eventos mais significativos de toda a história humana. Antes dessa viagem, as grandes zonas do mundo existiam em grande parte isoladas. Ao atravessar o Atlântico, Colombo abre a zona do vasto território americano, estes dois continentes enormes das Américas do Norte e do Sul, com os milhões de pessoas que estão vivendo lá e os recursos que estão disponíveis. E pela primeira vez, pessoas que vivem na Eurásia tomam consciência desta outra parte do mundo. Até a viagem de Colombo, estas pessoas poderiam muito bem estar vivendo em planetas diferentes, de tão isolados que estavam. A rede de comércio que começou com as primeiras civilizações conectou a Europa, a Ásia e a África agora chega através do Atlântico. Nesta nova e vasta rede global, novos centros se formam.
E mais uma vez, o poder vai mudar. Nos últimos 2000 anos, em geral, a Europa não foi tão importante. Então nós entramos na Era de Colombo. E adivinha só, este é exatamente o momento em que vemos a ascensão do Ocidente. É aí que o Ocidente começa a assumir, quando ele se encontra completamente no centro da maior rede de comércio que o mundo já viu. Agora os alimentos que tinham se isolado nos continentes desconectados começam a se mover ao redor do mundo. O milho das Américas aparece no Egito e na China. As batatas dos Andes se mostram perfeitamente adequadas aos solos da Irlanda e da Rússia. Os velhos grãos que cresciam férteis, como o trigo, começam a alimentar as Américas. Novos alimentos significam mais calorias, mais energia. Em 3 séculos após a viagem de Colombo, a população do mundo vai mais que dobrar para 900 milhões. Mas as forças desiguais nos 2 hemisférios agora chegam num clímax mortal. Os conquistadores europeus, herdeiros da agricultura e dos animais do crescente fértil e da difusão do comércio pelas vastas redes do velho mundo, chegam com armas, montando cavalos e portadores de doenças infecciosas. O resultado? Carnificina. Nos anos seguintes da primeira viagem de Colombo, 95% da população nativa das Américas vai morrer pelas armas e germes europeus. Depois que os hemisférios se conectam, nada mais será igual. A Revolução Industrial também permite que a população humana exploda. Levou 200 mil anos da história humana, desde a aurora do homem até o ano de 1900, para a população chegar a 1 bilhão e 600 milhões. Agora, nos 100 anos do século XX, ela quase que quadruplica para mais de 6 bilhões. O século XX é o momento mais extraordinário da história humana. No ano de 2011, o número total da população da Terra atingiu os 7 bilhões. Nós somos os jogadores dominantes no planeta. Aprendemos a aproveitar 50 mil vezes mais a energia do que nossos antepassados de apenas 10 mil anos antes. Essa energia impulsiona nossas vidas movimentadas numa rede literalmente mundial. Que, como vimos, esteve na estrada sempre que os seres humanos andaram pela Terra. E há 14 bilhões de anos. Com um pequeno universo, onde tudo estava em um só lugar. Em seguida, o Big Bang. Toda a energia que já existiu criada em um instante. A gravidade esculpiu nosso universo. Por bilhões de anos, estrelas e supernovas criaram todos os elementos que no final precisaríamos. Depois, uma Terra extrema tomou forma e ficou nas condições adequadas para suportar a vida. À medida que o planeta evoluiu, a vida competiu por energia e cresceu cada vez mais complexas. Eventualmente, as condições estavam boas para nossa espécie nascer. Nós dominamos a pedra e o fogo. Quando a idade do gelo chegou, nos espalhamos pelo planeta. E quando o gelo derreteu, estávamos presos em diferentes continentes. Aprendemos a dobrar plantas e animais à nossa vontade. Nós construímos cidades. Depois, civilizações. Criamos uma vasta rede que ligou impérios, juntou os continentes e em seguida cruzou os oceanos. Justo quando parecia que tínhamos chegado ao nosso limite humano, encontramos a energia e a tecnologia para levar-nos ao futuro. Na Terra, as sementes do passado floresceram num presente cheio de energia e criatividade.